Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu aqui chego a essa tribuna ofegante, estava no nosso prédio anexo, mas não queria perder essa oportunidade de falar sobre alguns assuntos importantes para a nossa cidade e o nosso estado do Rio de Janeiro. Senhores deputados, nós estamos velozmente nos apresentando e nos aproximando da data de organização e de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Essa data, ela não muda, é 5 de agosto, e até o momento nós ainda temos algumas preocupações com relação à organização dos Jogos. Muito importante, nessa reta final, que as autoridades estejam atentas, unidas e focadas no sucesso desse grande evento. Não é hora de debates, de avaliações sobre a razão ou sobre as motivações da organização dos Jogos e também com relação ao seu legado. Isso será discutido e debatido por essa casa e pela sociedade exaustivamente depois que as luzes se apagarem e os atletas regressarem aos seus países de origem. Agora é hora de total foco e atenção no sucesso dos Jogos em si. Seria um desastre para o Rio de Janeiro e para o Brasil que esses Jogos não terminem coroados de êxito, que nós não possamos, de maneira plena, apresentar ao mundo nossas qualidades, nossas virtudes e também as nossas realidades. Por isso, preocupa-me muito que há poucos dias da inauguração dos Jogos, as nossas autoridades de diferentes níveis de governo ainda estejam batendo boca, às vezes publicamente, tentando empurrar responsabilidade nos outros, sem uma união e um foco total na missão que precisa ser cumprida, para o bem da cidade, do Estado, do Rio de Janeiro e para o bem do Brasil. Os Jogos Olímpicos, senhor presidente, ele apresenta enormes desafios operacionais para ser organizado. É o maior evento do mundo, a maior operação logística do mundo em tempos de paz. É um evento de extraordinária complexidade. É um evento que envolve milhares de pessoas para que ele seja bem-sucedido. Não é tarefa fácil. E vamos ser realistas. O Rio de Janeiro, durante esses 7 anos de preparação, não atuou de maneira diligente o tempo todo com o objetivo de que nós conquistássemos um evento de boa qualidade. Treinamos pouco para esse jogo, mas agora o juiz vai apitar e a bola vai começar a rolar. E o foco nesse momento tem que ser na execução dos Jogos, na operação dos Jogos. As instalações esportivas estão praticamente prontas. As obras de infraestrutura estão em vias de ser entregues, aos 45 do segundo tempo, é verdade, mas estão em vias de ser entregues. Agora é operação, operação e operação. O sucesso dos Jogos estará respaldado em 3 pilares importantes. O primeiro pilar, segurança. O segundo pilar, transporte. E o terceiro pilar, que para nós é muito natural e nós vamos alcançar esse êxito, é no ambiente da cidade para receber os Jogos, e a nossa cidade recebe e acolhe visitantes como ninguém. Na área de segurança, temos preocupações ainda. O próprio governo federal, há poucos dias atrás, decidiu aumentar o nível de segurança dos Jogos, o que é preocupante. Num evento dessa magnitude, tudo deveria estar previsto. E uma autoridade pública federal vir a público dizendo que é preciso reforçar a segurança, coloca uma preocupação de se o trabalho original estava sendo feito de maneira adequada ou não. Porém, a segurança ela é chave para o funcionamento dos Jogos e também a questão do transporte, do funcionamento do transporte público, o próprio funcionamento da cidade. Então, senhor presidente, é hora de união, é hora de foco, é hora de atenção para o bem do Rio de Janeiro. E depois essa casa, senhor presidente, irá avaliar criteriosamente as autoridades responsáveis pelo processo do que foi entregue, se era adequado, se era apropriado e se devia ter sido feito dessa ou daquela maneira. Mas o chamamento nesse momento, senhor presidente, com serenidade,
é de união de todos, inclusive do Poder Legislativo, para que nós possamos vencer esse grande desafio que está diante de nós. Infelizmente, senhor presidente, nós chegamos nesse momento, a 20 dias dos Jogos, sem um plano para o pós-Jogos. Qual é o plano dessa cidade, desse Estado, para o momento seguinte? Isso não existe. Terá que ser discutido depois, e vai ser discutido depois, principalmente por nossa população, nesse ano que é um ano de decisões. Mas agora é hora de manter o olho no foco, a atenção no foco, para que a gente possa cumprir a nossa missão e honrar o bom nome do Rio de Janeiro, que infelizmente nas últimas semanas tem sido enxovalhado internacionalmente, inclusive com o próprio apoio e o concurso do prefeito dessa cidade, que lamentavelmente decidiu lavar a roupa suja, debater com o governador do estado publicamente, gerando incertezas, gerando inseguranças e colocando o bom nome do Rio de Janeiro, mais uma vez, no descrédito internacional. Nós não podemos permitir que isso mais aconteça, que as autoridades reflitam sobre o papel importante e a grandeza que elas devem ter num momento tão delicado para a nossa cidade e para o nosso país. E, senhor presidente, nós temos que também aqui do Poder Legislativo Estadual, mais uma vez, dessa tribuna, cobrar o governo do Estado do Rio de Janeiro, que até agora não apresentou a essa Assembleia Legislativa e à sociedade carioca e fluminense o plano para que o nosso Estado possa sair dessa grave crise. Nós estamos vivendo de band-aid em band-aid, de pedalada em pedalada, mas não estamos encontrando. O Poder Executivo ainda não apresentou um plano efetivo para tirar o Rio de Janeiro desse atoleiro e dessa grave crise que ele vive. Precisamos deixar registrado do alto dessa tribuna, como papel de representantes dos cariocas e fluminenses, que o governador do Estado e o governo do Estado têm a obrigação de procurar as autoridades federais e admitir que as tropas federais de segurança que chegam ao Rio de Janeiro para os Jogos não têm a menor condição de retornar aos seus quartéis e aos seus estados de origem. O Rio de Janeiro precisará que parte desse contingente aqui permaneça por prazo indeterminado. Não adianta manter, como disse o ministro da Justiça após as eleições, por prazo indeterminado, até que o Estado do Rio de Janeiro retome as condições de garantir a segurança para todos os nossos cidadãos. Nós sabemos que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão sem capacidade operacional. Delegados estão comprando resma de papel para poder registrar ocorrências em suas delegacias. E isso não vai acabar. O dinheiro federal que veio nos socorre por 60 dias. Ele é um band-aid. No dia seguinte dos Jogos, se formos abandonados pelas forças federais, temo eu, que esse Estado não tenha condições de manter a paz e a tranquilidade para a sua população ordeira. Então é importante que isso seja negociado desde já, que não se deixe para cima da hora. Essa é uma responsabilidade muito grande do Estado do Rio de Janeiro nesse momento de aflição e nesse momento de crise. Porque, senhor presidente, se isso não acontecer e se não houver uma saída, um plano e um apoio para o Rio de Janeiro vencer a página dessa crise, claro, fazendo o seu dever de casa, nós correremos um gravíssimo risco. Depois dos Jogos Olímpicos, haver uma deterioração ainda mais grave de todos os serviços públicos e, senhor presidente, o impensável poderá acontecer se nenhuma providência for tomada, que é terminarmos o ano com uma calamidade pública de verdade, com uma sociedade desagregada e, infelizmente, com a possibilidade de termos que sofrer uma intervenção federal nesse Estado por falta de condições e governabilidade das instituições públicas estaduais. Essa é uma verdade, senhor presidente. O déficit é muito grande. Nessa casa, todo dia nós recebemos um grupo de servidores pedindo socorro, uma entidade parada, um hospital parado, um serviço paralisado. Essa semana tivemos a paralisação dos restaurantes populares do governo do Estado. Cidadãos que saíram da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, trabalhadores que chegam cedo ao centro da cidade, estão acostumados a tomar o seu café da manhã na Central, no restaurante popular, antes de seguir para o seu trabalho, encontraram uma porta fechada, sem aviso prévio. Isso não é maneira de tratar as pessoas. Sem aviso prévio, fecharam os restaurantes populares e uma população que era atendida com essas refeições ficou sem a possibilidade de ser atendida no mais básico, que é a alimentação. Por que isso aconteceu? Porque o Estado está quebrado, porque não existe dinheiro para nada.
Esse é um exemplo, senhor presidente, do que acontece todos os dias em todas as regiões do nosso Estado. Então é importante que os homens públicos desse Estado, que comandam o poder executivo estadual, tenham a grandeza e a responsabilidade de olhar a crise de frente, de negociar com o presidente da República. E é importante que o presidente da República entenda que a destruição e a quebra do Estado do Rio de Janeiro não interessa à nossa nação, que é dever do governo federal, junto com as nossas autoridades do Estado, encontrarem uma saída para essa crise. Se isso não acontecer, o pior poderá acontecer, que é uma sociedade que entra num processo de esfarelamento com as suas instituições sem capacidade de servir e exija-se, para nossa vergonha, uma intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Oxalá que isso não aconteça, e para que isso não aconteça, os homens públicos do Poder Executivo Federal e Estadual precisam agir. E nós, representantes do povo, temos que estar aqui firmes no Poder Legislativo, fazendo o nosso papel, que é alertar, pressionar e fazer cumprir. O alerta está feito e é hora de trabalhar. Senhor presidente, não temos um minuto a perder. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.